horas. Retomar nossa programação. 2 painéis incríveis temos pela frente. Pessoal que está conosco online, peguem um cafezinho, já fiquem a postos aí para a gente começar. Cadê a Carol? Carol chegou, não sei. Acho que a Beth está com ela. Não. Dá a impressão de que você vai falar de sushi, o pessoal vai embora. Sim, não pode. Vamos ver se o pessoal... Ele fala primeiro, então, né? O Edu. Cadê a Carol? Eles combinam aqui. Cadê o Edu? Edu... Nossa, ele estava ali. Não, ele estava aqui. Ele estava ali. Quando chega um... Tem que estar presente, é isso? Esse aqui. Online ou... Vamos lá, gente. Vamos nos acomodar. Começar aqui a nossa segunda parte. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta. E antes de iniciar o nosso próximo painel, o pessoal está esperando aí o próximo painel, o pessoal já está aqui, amigos do bem, né, Gerando Falcões, Embaixador Ibracon Jovem, todo o nosso time aqui já pronto, preparado, mas a gente tem alguns sorteios para fazer, a gente prometeu, né, a Trevisan, nossa parceira, e temos aí o sorteio de 3 bolsas para MBA. Então, uma oportunidade imperdível, né, aprimorar conhecimento, tudo que a gente tem conversado aqui, né, educação continuada. Então, só que tem uma coisa, né, a regra do jogo aqui tem que estar presente, ou no chat online, né, ou aqui no palco. Então, e aí o seguinte, aparecendo o nome na tela, procurar o time do Ibracon, que aí, e o time também vai entrar em contato, tá? Para dar as informações. Mas vamos então ficar atentos. Só um minuto, vamos lá. Então, vamos ver, gente, vamos conhecer o nosso primeiro sorteado. Atentos ao telão. Eita! Tiago Silva de Almeida, presencial. Está aqui o Tiago? Não?
Tá aí? Aí. Então, beleza. Parabéns, Thiago. Vamos para o segundo? Próximo sorteado. Gente, vamos lá para a segunda bolsa de MBA online. Vamos lá. Opa, a Mônica. Essa tem que Ih, dar. Mônica. Se você não tiver, ó, o presidente já falou, tem que estar. Parabéns, Mônica. Vamos para a terceira, gente, para o terceiro sorteado. Vamos ver, vamos lá. Vinícius Adabo. Online. Vou pedir depois para o pessoal me avisar se o Felipe tá online, mas parabéns, viu, gente? E obrigada, Trevisan Escola de Negócios, mais uma vez aqui conosco. Um prazer, vi que o Trevisan está aqui. Cadê o Trevisan? Já foi, mas estava aqui com a gente? Não, o Trevisan está aí. Está aqui? Bom, então tá ótimo. Vou passar a palavra aqui para o Sebastião. O Sebastião vai fazer uma introdução para a gente entrar no nosso próximo painel. Bom, boa tarde, todos voltando do almoço. A Fernanda deve estar brava comigo porque eu estou quebrando alguns protocolos, né? Aquela que iria falar aqui, fazer a introdução, né, Fê? Mas faz parte. Eu queria ressaltar um pouquinho, eu falei disso ontem, mas eu queria ressaltar um pouquinho o propósito desse painel, né? Durante a construção, né, do painel, como eu falei, a gente vem nos últimos 6, 7 meses debatendo. Se a gente se recordar, no ano passado a gente trouxe um painel de saúde, né, de bem-estar, como era importante a gente conciliar a questão do bem-estar com a produtividade na auditoria. O Dr. Drauzio Varela, no ano passado, abrilhantou nossa conferência. E esse ano a gente pensou em conectar, né, a auditoria com o social, né, com as questões sociais. E aí ficamos naquele debate, o porquê, o que isso eventualmente tem a ver com o mundo da auditoria e contabilidade, né? E eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui, né, com os depoimentos da Carol e do Edu, que tem tudo a ver. A auditoria independente, de fato, ela é transformadora, e eu acho que eles vão poder relatar um pouquinho como que a auditoria independente fez a diferença na jornada de transformação deles. São duas ONGs espetaculares, excepcionais, que ajudam e transformam a vida de muitas e muitas pessoas. E aí a gente quis fazer a conexão também de como a auditoria independente transformou a jornada das ONGs, né, do Instituto Gerando Falcões e do Amigos do Bem. Então, assim, de antemão já, Carol e Edu, agradecendo mesmo, sabe, pela disponibilidade de vocês de participar e contribuir para a nossa conferência. Nós abrimos, desde a semana passada, uma campanha, né, do Instituto para ajudar nas doações, né, então, deixamos ao longo da semana toda e ontem e hoje os QR Codes para as doações. Eu tenho certeza que depois da palestra de vocês, até o volume de doação vai aumentar, tá? A gente vai fazer uma campanha instantânea aqui com a plateia e aqueles que nos assistem online. Então, sem delongas, aí eu chamo os dois, como que é que foi o ritual? Você vai fazer alguma apresentação? Mas eu só quis dar uma conotação desse painel e da importância que esse painel tem para a nossa conferência, assim como todos os outros painéis. Tá bom? Vamos lá, vamos para o painel. Obrigada, Sebastião. E para começar, vamos chamar o Robinson Meira, diretor de Administração e Finanças do Ibracon, nosso moderador. E Caroline Albanese, vice-presidente de Relações Institucionais do Amigos do Bem. Carol. Bem-vinda, Carol. E Edu Lira, fundador e CEO da Gerando Falcões. Vitor Santana, embaixador Ibracon Jovem. Bem-vindo. Vai lá, arrasa. Todos acomodados.
E aí, gente, vamos começar, antes de passar a palavra para o Meira fazer os primeiros agradecimentos, mas vamos começar já com uma discussão, né? O nosso quiz, conhecer o perfil da nossa audiência. Você participa ou apoia de alguma iniciativa social? Sim ou não? Então, conta aí para a gente um pouquinho. Depois os painelistas voltam, conectando esse tema também aí com o nosso painel. E, para começar, Meira, vou te passar a palavra, apresentar aí nosso time, nossos painelistas, com você. Tá, joia. Obrigado. Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui com vocês, uma grande honra, né, estar nesse painel, um grande presente da nossa diretoria aqui para mim, pessoalmente também, dessa oportunidade, estar com pessoas, assim, de fato diferenciadas, né, seres humanos que são exemplos, né, daquilo que fazem, daquilo que motivam e daquilo que, né, executam, né, não só prometem, mas executam aquilo que fazem. Então, a gente vai ter oportunidade de escutar um pouco eles aqui também, e eu acredito que o Sebastião já fez aqui um papel de apresentação do painel, né? Então, a gente vai ter 3 momentos importantes aqui. Principal, né? Que é a apresentação desse trabalho fenomenal que é feito por essas 2 ONGs, né? De contribuição para o desenvolvimento humano, da inclusão social, né? Que existe. A trajetória desses institutos, né? De como é que eles estão promovendo isso, as questões, né? Que às vezes ocorrem no dia a dia, né? E diante das dificuldades que tem, o quanto que isso sobrepõe e essa missão, esse propósito fortalece eles nessa caminhada, né, nessa jornada. Nós vamos fazer uma conexão de transparência, né, do que a auditoria independente traz para isso dentro do Instituto, o que a gente vai debater aqui algumas questões, e vamos ter também aí essa questão da mobilidade social que isso propõe, né, e fortalecer também o que o Ibracon também faz diante disso, né, com a presença aqui do Vitor também, do Ibracon Jovem, que faz parte também aqui de todo o nosso propósito aqui, missão aqui do Ibracon, tá bom? Sem mais delongas, Edu, você pode começar com a gente? Oi, gente. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom estar com vocês aqui, Robson. Obrigado, Sebastião. Feliz de estar com 2 pessoas tão especiais aqui. Antes de eu falar, eu queria dar um depoimento, acho que estar junto com a Carol, que também é muito especial, amigos do bem, acho que a Alcione fez coisas incríveis para a sociedade brasileira e tão difícil quanto fazer é preparar a próxima geração, e o Amigos do Bem está muito bem representado com a Carol, que representa um grande talento do terceiro setor, do empreendedorismo social, que tem uma capacidade de mobilizar recurso para uma região que pouca gente quer doar, pouca gente quer ajudar, que está menos na mídia, por exemplo, do que a favela, que é a agenda que eu atuo. E tanto a mãe como a filha têm uma capacidade de mobilizar, de não desistir, de continuar, que é uma coisa absolutamente incrível. E a Alcione, eu valorizo muito o que ela faz, que é dormir onde o problema está, não liderar do ar-condicionado. Eu faço isso, eu lidero assim, dormindo nas favelas, montando casa na operação. E a Alcione realmente tem casa lá no sertão, opera de lá, vive o problema e realmente está construindo uma coisa grande, significativa e rara. Geralmente as coisas no terceiro setor são pequenas. Encontrar gente que faz alguma coisa grande é raro, e eu acho que o Brasil tem que proteger os seus heróis. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para a mãe e para a filha. Parabéns. Eu vou tentar contar aqui como que a auditoria, de alguma forma, contribuiu com o que eu faço, e a história é um pouco divertida, interessante, mas é absolutamente real. Assim, depois que eu nasci, meus pais me levaram para morar num barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. Eu morava num barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul, nos meus 9 primeiros meses de vida. E meu pai foi preso, indiciado por roubar um banco.
E a piada verdadeira é que todos os bancos que o meu pai tentou roubar, hoje são meus patrocinadores na Gerando Falcões. Eu conto isso para o Trabuco, para o Setúbal. Meu pai amava o seu banco. E o que é mais contraditório, Robson, é que eu continuo fazendo a mesma coisa que o meu pai fazia, tomando dinheiro dos bancos, mas agora de uma forma auditada, com balancete, com um nível de transparência incrível. Então, a piada, que ela se torna uma história de inspiração e de impacto, é que quando a minha jornada empreendedora se cruza com o mundo dos auditores, a gente conseguiu ganhar muito mais transparência para eu tirar dinheiro dos bancos e, francamente, todos os passos adiantes que a gente conseguiu dar tem muito impacto do trabalho de vocês, porque, por exemplo, a gente recebeu uma doação muito significativa da Mackenzie Scott, que é uma das grandes filântropas no mundo, ex-esposa do Jeff Bezos, e a gente passou por uma devassa, assim, foram 5 meses avaliando nossa teoria de mudança, nosso impacto, nossa auditoria, nosso demonstrativo, e se a gente não fosse auditado, certamente a gente não teria sido aprovado, foi uma doação de quase 30 milhões de reais. Então, tem uma conexão muito... Para a gente não ser auditado não é nem cogitado mais, faz parte dos nossos processos, faz parte do que a gente faz, de como a gente opera. Eu não consigo imaginar Gerando Falcões sem a transparência que a gente tem, sem a auditoria que a gente sofre sempre. Então, eu acho que o desafio no século XXI, e o mundo está tão confuso, tem tanta pobreza, tanta desigualdade, tantos desafios, guerra, a sociedade com uma série de conflitos, a gente tem que descobrir um sentido na vida, tem que descobrir o que dá sentido para cada um de nós. Para mim, o que dá sentido, a Gerando Falcões é uma ONG, então não tem distribuição de lucro. O que dá sentido para mim é escala. Meu pagamento é escala, eu me realizo com impacto em escala. Então, todo dia que a gente levanta de manhã, eu fico me perguntando como que eu consigo fazer esse impacto 10 vezes mais, com muito mais escala, e ao mesmo tempo com eficiência de custo e profundidade. Então, foi assim que a gente criou a Favela 3D, que está influenciando política pública, foi assim que a gente criou o Decolagem, que constrói trilhas individuais de superação da pobreza para as famílias, foi assim que a gente construiu um social business chamado Asmaras, que gera renda para mulheres ultra pobres, gerarem renda rápida, renda extra, e não dependerem só do Bolsa Família para viver, querendo fazer alguma coisa que tenha escala. Então, é muito difícil você motivar sempre um time, você está motivando as pessoas, mas quando as pessoas conseguem ampliar a escala da sua consciência, conseguem encontrar um sentido de vida naquilo que ela faz, você não necessariamente tem que ficar motivando ela todos os dias. A Carol, ninguém tem que ficar ligando para ela todo dia, motivando a Carol, é ela que liga para as pessoas. Porque ela encontrou o sentido dela, como a mãe encontrou, como eu encontrei, e a minha fala aqui é muito mais para vocês não perderem um sentido de fazer o que vocês fazem. Esses dias uma pessoa me reuniu na sala e falou que queria sair da Gerando Falcões. Eu disse para ela, pode sair. Ela falou, você não vai me convencer do contrário? Eu falei, não, pode sair. Ela falou, mas por quê, Edu? Eu falei, se você perdeu o sentido, você não tem que estar aqui. Você só tem que estar aqui se tiver sentido para você. Sentido é o que você sente. Se você não sente esse impacto, uma pessoa que estava numa rota de miséria e agora encontrou numa rota de dignidade, as minhas palavras não podem te convencer. Então, às vezes eu também me perco. E todo dia que eu me perco, eu paro o que eu estou fazendo e eu vou para a ponta. E eu abraço as pessoas
que a gente conseguiu, junto com elas mesmas, transformar. Entram em casas que eram barracos, são agora casas dignas, jovens que não tinham emprego e agora têm renda, mulheres que estavam em relacionamento abusivos e agora, por ter renda, recomeçaram suas vidas de uma forma diferente. Aí eu me acho de novo, eu falo, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu existo. Um dia eu encontrei um rabino, quando eu estava numa tarefa em Londres, e eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, quando era muito pequeno, na favela, a igreja tem uma influência muito grande, a fé me ajudou muito, eu orava muito a Deus pedindo um milagre, eu falava, meu Deus, eu quero comer, eu quero minha vida melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e tudo que eu pedia para Deus aconteceu. E aí hoje eu oro menos e trabalho mais. E eu perguntei para o rabino, Deus está bravo comigo? Aí ele falou, não, Edu, Deus não fica bravo com ninguém, é porque Ele conhece seu limite, mas tem uma coisa muito importante, um dia você colocava o joelho no chão e pedia um milagre para Deus. E Deus fez um milagre na sua vida. Agora tem milhares de mulheres em favelas que nesse momento estão com o joelho no chão pedindo um milagre para elas e para o filho delas. Você é um milagre. Então realmente você não tem que estar com o joelho no chão o tempo inteiro, você tem que estar indo, você tem que agir, você tem que ir levar um milagre para essas pessoas. Faz o que você precisa fazer. Então, o Albert Einstein tem uma frase que ele disse muito importante, que ele disse, e ele falar isso é absolutamente contraditório, porque ele lidava com a lógica, mas ele dizia que você pode viver uma vida como se nada fosse milagre, ou você pode viver uma vida como se tudo fosse milagre. Então, a Gerando Falcões é um milagre, a Carol é um milagre, a gente está aqui hoje é um milagre. E a auditoria, se você encontrar sentido nisso, e entender o quanto ela impactou nossas organizações, esse é o seu milagre. É um milagre de gente. Então, eu acredito muito no poder de indivíduos, em pessoas que teimam, que são rebeldes. A Alcione e a Carol são duas mulheres rebeldes. Eu sou um rebelde, com causa. Pessoas que não desistem. A hora que o Sebastião me mandou uma mensagem pedindo para eu vir dar palestra, eu já topei na hora. Porque se eu não topasse, ele não ia desistir. Ele ia ligar, ele ia continuar, até ele conseguir o que ele queria. É gente teimosa, é gente danada. E o nosso país vai precisar de muita teimosia, de muita gente teimosa, que encontra as suas causas, como o Nordeste é para o Amigos do Bem, como a favela é para Gerando Falcões. E a gente precisa desse bonde. Gente ruim geralmente anda tudo junto. E gente boa também forma o seu bonde e anda junto. Então eu acho que hoje aqui é um bonde de pessoas que querem, através da sua capacidade, seu conhecimento, transformar o Brasil. Tem uma frase linda que eu não sei quem falou, que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E a hora que eu cheguei, a gente estava falando com a Carol, como é difícil conseguir doação. Às vezes eu falo, não, vou pivotar toda a Gerando Falcões para não ter que pedir mais doação, vou mudar tudo. Mas a doação, independente do que a gente faça, a gente vai fazer sempre, porque é uma forma de tornar a sociedade mais justa, e é uma forma de dar a opção e a chance de todo mundo fazer um milagre. Um milagre de gente. Dinheiro é a segunda coisa mais importante da vida de todo mundo. Primeiro é a família, depois o dinheiro. Então, quando você tira o dinheiro do bolso e dá uma parte de si, do seu tempo que você levou para conquistar, você está doando o seu tempo, isso é um milagre de gente comum fazendo uma coisa absolutamente importante. Então, reencontre o sentido, não perca o sentido, porque é isso que faz você seguir, mesmo quando todas as probabilidades diz para você desistir e parar. Obrigado. Que lindo, gente. Que encontro feliz. Olha, num dia da semana, a gente falando de fazer o bem. Prazer, Edu, estar aqui contigo. Acho que é muito bom. Acho que o empreendedor como um todo, ele é um corajoso.
E o empreendedor social, ele é um resiliente, ele não desiste. A gente não pode desistir, porque não é fácil fazer o bem. É uma coisa que a Alcione sempre fala muito. Alcione, eu sou a filha da Alcione, que é a fundadora e a presidente dos Amigos do Bem. Com muito orgulho, eu sou uma das líderes do projeto, uma das 11 mil voluntárias. Eu adoro falar que eu sou amiga do bem. Olha que privilégio você vestir uma camisa amiga do bem. Você é obrigada a ser melhor. Eu falo, mãe, esse é um nome que nos obriga a ser melhor. Você tem que ser amigo, tem que ser do bem. Olha, a margem de erro ela tem que diminuir muito. Eu queria, antes de tudo, passar um vídeo sobre o nosso projeto. Como o Edu falou, a gente está no sertão nordestino, somos paulistas, a maior parte dos nossos voluntários são de São Paulo. E por que a gente está lá? Porque é onde tem mais de 50% da pobreza do nosso Brasil está no norte e no nordeste. A gente sabe que a favela é um desafio muito grande, são desafios diferentes, também muito difíceis. A pobreza urbana tem desafios muito sérios. Mas a gente tem um desafio muito difícil também, de percorrer 3.000, 4.000 quilômetros para chegar em povoados inteiros isolados, numa miséria invisível e que existe, que assola milhões de brasileiros todos os dias. Mas a gente sempre fala uma coisa, a miséria tem solução e dá para mudar essa história. Queria passar um vídeo bem rapidinho para vocês. Acho que está sem áudio. Não deixasse meus filhos morrer de fome naquele lugar. E ali eu olhei para aquele lugar tão seco, sem água, sem comida, sem remédio, sem médico. Barragem seca, com um sol quente, que doía. Tenho 49 anos e sou o único sobrevivente de uma família de 18 irmãos. Faleceram 17. A maior dificuldade na minha vida foi eu estar de bebê no colo e não poder ter um copo d'água para fazer um alimento para eles e até mesmo para mim. O meu momento mais difícil que eu cheguei a passar foi um dia que meu filho, com 3 anos de idade, me pediu comida e eu falei que não tinha. E ali, ele saiu para fora e quando eu saí, ele tinha caído desmaiado. Essa foi a cena que mais me marcou. Olha a condição dos banheiros que a gente tomava banho. Tá vendo? É nessas condições. Nunca possuí um banheiro na minha vida. Mas hoje você vai possuir. Oh, se Deus quiser. Abra essa porta. Que lindo. Isso chama-se banheiro. E agora você pode dizer, ó, tem um banheiro. O pai vai ligar, ó. Olha lá. Ê, água no chuveiro, para as meninas tomarem banho dentro de casa, hein? Que gostoso. Você tá feliz? Muito feliz? Hein? Fala pra mim, hã? Vem aqui, fala comigo. Hã? Você ficou feliz? Hã? Imagina. Naquela hora que eu chorei quando eu fui pro banheiro, é porque eu nunca tive o banheiro pra falar, aquele banheiro é meu. A primeira vez que eu vi um chuveiro foi na minha casa do Amigo do Bem. Assim, pra mim, são um amigo do meu coração, são tipo uns heróis, sabe? Quando você vê aqueles heróis da TV, você já pensa do Amigo do Bem. Por isso que eu digo para você, esse projeto ele não pode parar. Ele é um salva-vida. E depois que conhecemos os Amigos do Bem, começamos a ter um médico, um dentista, um oculista. Hoje, eu sou muito feliz e grata ao Amigo do Bem. Graças a Deus eu tenho algo e sou feliz. Hoje eu posso ir no mercado comprar as coisas que as minhas filhas querem. E isso tudo vem do meu trabalho, né, no artesanato. Hoje eu me sinto um ser humano especial. Nós hoje temos uma oportunidade de mudar a história da nossa geração, de dar oportunidade para os nossos filhos. Hoje eu posso falar com muito orgulho que meu primeiro salário foi aqui nos Amigos do Bem.
Se eu pudesse, eu voltava a ser criança para estudar no Centro de Transformação. Eu estou feliz, estou vendo meus filhos tendo a oportunidade que eu não tive. Nossa realidade era muito diferente, muito difícil, mas graças a eles, ao amor deles pela gente, a gente conseguiu evoluir e a gente só cresce. E nossa, essa Bolsa Faculdade foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida até hoje. E que nós seremos futuramente grandes contribuidores para a nossa nação brasileira. Nós temos uma certeza, todos os dias, que vai dar tudo certo. Um pouquinho do trabalho feito por muita gente. Até desculpa, a gente pensava que era um vídeo mais curtinho. A gente tem um desafio grande, Edu, de mostrar o que está sendo feito no sertão. Um desafio grande de mostrar uma pobreza secular. Imagine que a gente tem uma África no Brasil, gente. Em povoados inteiros que você chega, é terra seca, é casa de barro, sem água, sem uma cama, as pessoas não têm uma cama. As mães fazem uma covinha no chão para os filhos dormirem, de dia é muito quente, de noite é muito frio, um deserto. Isso está acontecendo. A gente começou fazendo uma ação de Natal, de fim de ano, e nunca mais deixamos de ajudar. Durante anos a gente era uma ação humanitária. A gente não tinha pretensão de ser um grande projeto. Mas depois de 10 anos, a Alcione, minha mãe, falou, eu não quero mais ser um Papai Noel, eu quero mudar a vida das pessoas. Nós não estamos transformando. E aí que nasce um projeto de transformação de vidas. Nós tínhamos muito amor, muita vontade, pouca experiência. Derrapamos, erramos, aprendemos. E a gente tem uma questão muito séria de agilidade. Erramos, já muda a rota, já faz acontecer, sem muita burocracia. Às vezes, a gente vê as pessoas querendo fazer o bem num planejamento que não sai do papel. Vamos colocar o bem em ação. O que você pode fazer hoje dentro do seu contexto com os seus recursos, independente dos outros, o que você pode fazer. Isso começou com Alcione e 20 amigos. Isso começou com o Edu lá atrás. Um grande projeto sempre nasce pequeno, sempre nasce de uma vontade genuína, de um propósito, de um chamado interno. Hoje a gente tem um projeto que é um ecossistema social. A gente leva água, a gente leva alimento, a gente leva atendimento de saúde, que são recursos básicos para você sofrer menos. A moradia, tirando pessoas da casa de barro, mas a gente sabe que o futuro e a mudança efetiva está em educação e geração de trabalho e renda. Hoje nós levamos 10 mil crianças para as escolas, buscamos em 30 quilômetros com os nossos ônibus no meio do sertão, são mais de 70 ônibus, gente, em 4 centros de transformação, onde ela tem 6 refeições por dia, aprende inglês, informática, culinária, sonham grande, e a gente tem essa geração multiplicadora do bem. Eu tenho um orgulho danado de saber que a gente já tem uma geração transformada. As nossas crianças de antes hoje são os professores, que carregam dentro deles o sentimento e a verdade de um projeto. Como é que a gente alcança uma das melhores notas do IDEB, da educação básica do país, numa escola no meio do sertão? Porque os professores são os multiplicadores, são as crianças que mostram que a miséria tem solução e que é possível transformar. E quando a gente fala de auditoria, eu só queria passar os próximos números. Imagine que hoje nós somos vários projetos dentro de um projeto, Edu, acho que você também tem isso, né? São várias ações diferentes dentro de uma grande instituição. Então, os nossos números, acho que é o próximo slide, mostra o tamanho do Amigos do Bem. Nosso desafio não é construir um centro de 3 mil metros quadrados para 10 mil crianças estudarem. O nosso desafio é acompanhar essas pessoas. As pessoas se encantam com os números são importantes. Eu me encanto com como. Como que a gente faz esses projetos acontecerem? A minha mãe passa 10, 14 dias, todos os meses no sertão. Estar na ponta é fundamental. Como você cria um projeto sem entender as dores? E sem acompanhar essas famílias e essas pessoas, tudo que nós fazemos é de gente para gente. A gente gera 2 mil empregos no sertão quase. Para você gerar isso, são 15 unidades produtivas. Nós temos hoje a castanha de caju mais vendida do Brasil, das grandes redes. Nós não éramos especialistas em castanha de caju, nem em educação. A Alcione fala, eu nunca gostei muito de estudar, eu estou indo para a pedagogia. Você vê o que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito para a gente realmente transformar. Então, é um projeto
que tem uma complexidade muito grande. E vamos falar de auditoria. Para fazer tudo isso, se a gente não tem uma transparência, uma governança, uma auditoria, não faz. A auditoria, ela foi o antes e o depois dos Amigos do Bem. A gente auditava há mais de 10 anos. Imagine que a gente, hoje tem tudo traqueado, a doação, a cesta básica é traqueada. O projeto tem geolocalização. Eu tenho mais de 200 abas de BI na instituição. Eu tenho que responder. Eu falo que a gente virou uma instituição, é quase uma empresa de capital aberto. Você tem que pensar como isso. Você tem o doador pessoa física, o doador de empresa, você tem os voluntários, 11 mil voluntários. Você tem que dar transparência para eles, 146 grupos de trabalhos voluntários. E você tem as famílias que nós atendemos. Então, a transparência, a governança, ela é fundamental. Mas o mais importante, que os números eu como. Além da nossa auditoria independente, que a gente tem uma empresa parceira há muitos anos, a gente tem os voluntários auditores, são voluntários dos Amigos do Bem, da equipe de auditoria, que todos os meses viajam para o sertão com os próprios recursos e acompanham os projetos, entrando em tudo, abrindo centro de distribuição, entrando em centro médico, olhando farmácia. Isso é muito sério. Olha, nós não podemos errar. Um projeto social não tem segunda chance, Edu. A minha mãe é uma empresária que construiu uma empresa líder no mercado de lâmpadas. Durante anos, ela largava a caneta, deixava a caneta na mesa e falava, esses 10 dias eu vou para o sertão. Mas, Alcione, estamos com um problema na China. A gente tinha fábrica na China. Alcione, estamos com... Se você fizer o bem só quando as coisas estiverem bem, você nunca vai fazer o bem. Ela largava a caneta e ia. Só que em 2014 o projeto estava grande, a instituição estava grande, ela precisava escolher. Ela falou, tem muitas pessoas boas para cuidar de gente, de empresa, e tem poucas pessoas cuidando de gente. A gente tomou essa decisão difícil, muito feliz pelo privilégio de podermos ajudar. E hoje ela dedica esse olhar, essa visão, para transformar vidas, dedicando a sua vida. O corpo a corpo é fundamental. A auditoria foi o antes e o depois. O olhar para os números, mas sempre olhar para as pessoas. E crescer, Edu, é o nosso grande desafio. Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Não é crescer a qualquer custo. E se vocês têm também essa preocupação, é crescer sem perder o sentimento do início. Porque nós estamos dedicando a nossa vida, isso tem que estar muito claro para a gente. Porque não é fácil. Você acha que nesse contexto todo, eu falo para minha mãe, mãe, eu não quero ter a sua vida. Eu te admiro, mas eu não quero ter a sua vida. Porque é uma vida de doação integral. Da hora que você acorda e da hora que você dorme, porque o sentimento ele não tem parada. Estou de férias. E quando ela está de férias, que é raríssimo, ela está pensando nas famílias que estão passando fome. Ela está ligando para saber a criança que não foi para a escola, a dona Maria que está com problema familiar. Então é uma decisão muito séria de vida, é um compromisso com a vida dela e com a vida de milhares de pessoas. Eu sou um dos 4 filhos, todos somos voluntários. Minha mãe fala que muitos convencem os de fora, mas não convencem os de dentro. Nós não precisamos ser convencidos, Edu, porque nós crescemos nisso, como sua filha vai ter esse privilégio. E a gente está com muitos amigos, são 11 mil voluntários que seguem com esse sentimento, e os jovens do sertão multiplicando o que a gente já fez, e precisamos de muitos amigos. Essa é uma missão muito grande, não conseguimos sozinhos. O governo não consegue sozinho, e nós temos muito ainda, são 150 mil pessoas atendidas e milhões de pessoas esperando Amigos do Bem, gerando falcões, outras iniciativas chegarem para terem a oportunidade de serem protagonistas também da sociedade, não apenas indivíduos, mas protagonistas, e isso a gente sabe que é possível. Quero agradecer demais por esse espaço que vocês estão nos dando, agradecer demais a todos vocês que cuidam dessa auditoria, da contabilidade, que ajudam. Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem o seu dom, mas todos nós, independente da profissão, nós temos também um dom de transformar e de fazer o bem. Como diz a minha mãe, eu gosto muito de uma fala dela, que o ser humano brasileiro é bom, genuinamente bom. A gente só tem que colocar o bem em ação dentro das nossas possibilidades. Obrigada a todos pela oportunidade, gente. Muito bom, né, pessoal, escutar isso, né? É difícil escutar, difícil ver, né, tudo isso que acontece, mas é a realidade, a gente tem que encarar de frente. E eu acho que essa postura dessas ONGs estão sendo maravilhosas, né? Com esse compromisso que existe, a responsabilidade que é criada, né, tanto do lado deles, né, desse compromisso, dessa missão assumida de vida, né, essa entrega que existe,
e esse comportamento que, assim, é imparável, né? Eles conseguem, assim, parece que sobressaltar mesmo diante de situações de crise e dificuldades, né? E aí já começa a vir as perguntas, né? Até aproveitando aqui vocês dois, a gente enxerga, né, que, como você bem falou, né, Carol, que a dificuldade que existe às vezes para as ONGs é, de fato, às vezes, os cortes de verba, a doação, né? E a gente sabe que isso é um grande desafio para vocês, né? Então veio uma pergunta aqui nesse impacto, né, nessa questão de corte de recursos públicos, o que vocês pensam, o que vocês trabalham, né, para que possa ampliar essa possibilidade de que esse desafio, né, que precisa ser enfrentado, de encarar essas questões de corte de gastos, dificuldade com doações, o que vocês têm feito, né, para poder continuar com esse trabalho social de vocês, né? Então, deixar a pergunta aberta, fiquem à vontade para... Bom, a gente tem que estar o tempo inteiro, você precisa pensar como viabilizar recurso para fazer um impacto, que você não pode chegar numa família que você está fazendo sair, que está numa jornada de superação da pobreza e falar assim, ó, espera aí, porque o dinheiro acabou e depois eu volto. Então, você tem uma responsabilidade com aquela família, que é o que eu sempre falo quando a gente inicia programas de superação da pobreza em favelas, que são, eventualmente, de 2 anos, são programas longos, que se um doador parar, nós vamos ter um problema. Então, até por isso, a gente tem que ter uma capacidade de caixa para suportar programas, como no ano passado, a gente suportou muitos programas, quando a filantropia diminuiu a sua capacidade, nós seguramos muito, foi um ano de muito aprendizado e um ano bastante tensionado, inclusive, mas que a gente aprendeu muito. Então, a gente, inclusive, começou a diversificar muito as receitas, desde fazer gala, fazer produtos de collab, que a gente chama, por exemplo, chinelo com Havaiana, que é um dos produtos mais vendidos da Havaiana hoje no Brasil, numa collab que fez com a gente, de captar com um escritório internacional que a gente montou em Nova York, fazer captações tanto de galas como de aplicar para fundações e editais. Tem um time, inclusive no Brasil, que trabalha com metas, um time profissionalizado, com muito treinamento, com muito acompanhamento, muito alinhado também na missão, lembrando sempre por que eles estão lá, para que eles estão lá. E é um desafio constante, você sempre tem que estar fazendo isso, ser absolutamente apaixonado e muito dedicado. E pode parecer bastante difícil, mas se você põe uma coisa na cabeça e você dedica a sua vida e fala que você vai fazer aquilo, não dá para fazer 30 coisas, mas você decide fazer uma coisa muito bem feito e, como a Carol falou, está disposto a explodir coisas, quebrar coisas, mas com muita velocidade e aprender aquilo com muita velocidade. Uma coisa que eu aprendi no terceiro setor e fazendo impacto social, Carol, que as principais ideias que eu tive eu estava errado. Então, a maioria das vezes você vai estar errado, mas se você ficar testando pequeno, uma hora você descobre e aprende uma coisa absolutamente nova que vai transformar a vida das pessoas, uma forma nova de captar dinheiro e de trazer sustentabilidade para o seu impacto. Então, eu acredito que é muito possível. E a gente tem que cada vez mais falar sobre filantropia. Vou dar um dado aqui bem rápido. A filantropia no Brasil tem uma média de 12 bi de reais por ano quando tem tragédia, quando não tem é menor. O brasileiro doa muito estimulado por tragédias. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu gosto, por exemplo, o Boticário. Esse ano eles vão faturar mais de 35 bilhões de reais. Uma empresa sozinha é maior do que toda a filantropia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a filantropia é a agenda que resolve os grandes problemas da sociedade. Então, ela ainda não é do tamanho dos nossos sonhos e dos desafios que a gente tem. Então, tem um desafio de tornar a filantropia maior, de trabalhar com tecnologia, com inovação e de ter a sociedade realmente engajada em agendas prioritárias
ao longo prazo, não só na tragédia, mas, sobretudo, nessa tragédia resiliente que está no Nordeste, que está nas favelas, que vai acometendo as pessoas no Brasil. Acho que é transformar no longo prazo. A gente tem um desafio grande de recursos financeiros, porque o sertão é uma miséria escondida, Edu. A favela está no nosso dia a dia, a gente vai trabalhar, a gente passa por uma favela. Como é que a gente traz luz e capta e busca doações para algo que muitos brasileiros desconhecem, muitos nordestinos desconhecem? Então, esse é um desafio grande. Nós não temos nenhum recurso de governo, nem de lei de incentivo. Então, a nossa doação, ela sempre vem os recursos, parceria com pessoas físicas, doação pessoa física, R$1 por dia, né? R$30 por mês, doação de empresas e os nossos produtos sociais. Hoje a gente gera quase 2.000 empregos no sertão em 15 unidades produtivas e 100% do recurso vendido nas grandes redes, a castanha dos Amigos do Bem, a granola também collab com a Unilever, com o Pão de Açúcar, com o Carrefour, essas parcerias de negócio social, de produto social, voltando 100% para o projeto, também são uma fonte de renda. Ele surgiu, o negócio social, não para gerar lucro, surgiu para gerar trabalho. Porque tem até uma frase da Alcione que eu adoro, que a dignidade não é o que você ganha, é o que você conquista. Então, geração de trabalho é o nosso foco. E, por consequência, o recurso que entra mantém crianças estudando. É um ciclo virtuoso da transformação, mas temos esse desafio grande, que a gente pedala na subida todos os meses. Você falou da questão das catástrofes, quando as pessoas doam. Na pandemia, gente, a gente teve milhões de reais captados, né? Vocês fizeram um trabalho bem bacana, Edu, junto com a CUFA também. Só 8% do recurso foi para o Nordeste. Edu, você já parou para pensar nisso? Onde está mais de 50% da pobreza. Olha como a gente tem um gap aí de doação e de necessidade, e a gente está todos os dias buscando alternativas para levar recurso e olhar para o nosso sertão, para o nosso Brasil. E o sertão e a favela se entrelaçam o tempo inteiro. Eu tenho certeza, vamos olhar os números da favela, está cheio de nordestino lá, que vem para cá buscar algum recurso, algum acesso. Então, o Brasil é um só e a gente precisa olhar. Última coisa que eu vou falar para não estender, você falou de avançar sempre, né, Edu? Vamos lá. Eu falo que a Alcione não é muito normal, minha mãe ela não é muito normal. Na pandemia, a gente estava lá, atendemos 1 milhão de pessoas na pandemia. De repente, ela volta para o conselho e fala, meus amigos, eu preciso cadastrar o dobro de pessoas. A situação está emergencial, Alcione. A gente já tem 75 mil pessoas por mês que a gente atende e não podemos dar ré. O compromisso é até ela ser um agente de transformação. Mas eu não posso atender um povoado e o povoado do lado está passando necessidade emergencial, está morrendo de fome. A gente dobrou o número de atendimento. Então, vai em frente, segue em frente, e depois eu falo, vou repetir mais uma frase, gosto de trazer muitas frases da Alcione, que ela é muito a alma da nossa instituição, é autoajuda e ajuda do alto. A gente faz a nossa parte, conta com o alto, sempre trabalhando e acreditando que é possível. Muito bom, obrigado aí pela resposta. A gente conectou até com uma outra pergunta que foi feita, né? O que essas parcerias têm contribuído? Acho que vocês conseguiram aqui já colocar isso, né? Tanto com outras entidades, outras ONGs, universidades também. Acho que, de uma forma geral, acho que tem um trabalho aí que vocês também executam, né, diante disso, né? Também acho que a abordagem importante, né, que a gente tem que levar em conta, que acaba com essas dificuldades, desafios. Então, vocês bem mencionaram, né, o quanto que foi a realidade antes de um processo de auditoria, né, e a auditoria, o que ela trouxe, e pensando nos aspectos, né, de transparência que precisa ser dado, da segurança, credibilidade de informações, né, até responsabilidade com os investidores sociais, né, que acabam imputando ali um recurso para que possa ser feito esse trabalho, né. O que vocês veem ali de, talvez, desafios, talvez, que vocês tiveram, né, nessa situação do antes e depois, né, de auditoria independente fazer parte de um processo junto com vocês, né? Se puderem, talvez, explorar mais algum comentário sobre. Olha, eu acho que lembrando aqui lá no comecinho, quando a gente passou a ser auditado, acho que, especialmente nas 2, 3 primeiras, fica muito um legado de revisão e evolução de processos e feedbacks, e você querer fechar esses gaps e realmente ser
um exemplo de transparência. A gente, na Gerando Falcões, a gente é um ecossistema que tem 2.000 ONGs debaixo do nosso chapéu. A gente tem uma universidade social chamada Falcons. As ONGs aplicam, a gente treina, capacita, etc. E eles aplicam para editais, recebem recursos, treinamentos, e a gente transforma, impacta junto, algo em torno de 5.000 favelas por conta desse ecossistema. E o que é bacana com essa história é que eles, olhando a gente ser auditado, e isso faz parte da nossa comunicação, muitos deles que eram ONGs até então não auditadas, foram atrás localmente na cidade onde está para buscar uma auditoria pro bono, para encontrar um modelo, para conseguir um recurso para contratar e passar a ser auditado. Então, todo o movimento no terceiro setor de passar também a ser auditado e um legado de muito mais transparência e, com isso, mais captação, como a Carol já mencionou aqui. Eu acho que é meio que um flywheel, uma coisa está ligada na outra, que quando você faz bem feito, você cria impacto, você tem uma missão, você monta um time, você cria impacto, você engaja doador, você capta recurso, você faz de uma forma transparente, esse negócio fica girando e você vai transformando ainda mais. Eu acho que, para além dos números de impacto que a gente consegue entregar, acho que o que fica é um grande exemplo do que, quando a gente olha para a favela, quando a gente olha para o sertão, eu acho que o que fica é um exemplo do que governos, do que a sociedade pode fazer numa escala ainda maior, porque tem favelas que não foram alcançadas, tem sertão que ainda não foi atingido, e a gente, como sociedade, tem que se perguntar como que esses bons exemplos são transformados em políticas públicas, são escalados ainda mais. Eu costumo olhar o que a Gerando Falcões faz. Na pandemia, a gente alimentou 1,5 milhão de pessoas e tem um impacto de médio de 200.000 pessoas por ano hoje. Eu olho e falo, caramba, que incrível, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, só isso? E eu fico ao mesmo tempo feliz e triste, feliz e frustrado. Depende do dia. Tem dia que eu acordo mais frustrado, eu falo, pô, tem que fazer mais. O que a gente consegue fazer mais? Eu acho que essa no exemplo que a Carol deu, da Alcione também, é a guerra que você vive, né? Ao mesmo tempo você está impactando muito, mas você sabe que poderia ser muito mais, e tem que ser muito mais, porque, no geral, acaba ficando muito tarde para muita gente. Então, eu acho que a auditoria ela traz tudo isso, especialmente um legado de processos e evolução para a gente fazer um impacto cada vez melhor. O empreendedor, ele normalmente não é o técnico, né? Vocês que trabalham com empresários, com donos de empresa, vocês têm esse desafio de trazer essa clareza para o dono da empresa, que não é um problema, que você vai ajudar ele a ser melhor. A nossa sorte é que a Alcione, a gente já tinha passado por um processo de auditoria também na empresa há alguns anos, então a gente já tinha visto e avançado para entender o impacto de uma auditoria numa companhia e o impacto de uma auditoria num terceiro setor. O que você falou, Edu, dessa doação na Mackenzie Scott, a gente recebeu também, foi um processo dificílimo. A auditoria foi fundamental. Na pandemia, o fato de nós termos uma auditoria ajudou muito a gente conseguir doação, porque as empresas estavam com a porta de fora para receber essa doação e eles queriam aportar em instituições de confiança, auditadas e de escala, e que tinham experiência em grandes ações emergenciais. Então, isso foi fundamental para a nossa ação. A auditoria ela é o antes e o depois da instituição, e não é só por conta de credibilidade e transparência, é porque a auditoria nos ajuda a fazermos melhor, a enxergarmos aquilo que a gente, numa operação, numa pedalada na subida, remando sempre, a gente, às vezes, não consegue ver. Então, isso foi fundamental para nós, foi um antes e um depois, e a gente está sempre, como a gente convive muito com a Alcione, dá para melhorar, tá? Eu nunca vi ela falar assim, olha, está ótimo, dá para melhorar. Eu cresci assim, isso é na vida pessoal. Desejem-me boa sorte, tá, gente? Que a instituição carga horária acaba e a gente vai para casa que dá para melhorar sempre. Muito bom, obrigado, viu, pela compartilhar essa experiência que teve com a auditoria, né? E para não deixar aqui também um jovem que também muito importante aqui para nós, né? O Vitor também, que está aqui no palco para contribuir também com essa discussão. A gente agora
vai passar uma conexão agora aqui dessa transformação social que existe, né, com esse trabalho fundamental das ONGs, e o quanto que esse trabalho também é importante para os jovens, né, que estão ingressando, ou que buscam ingressar numa carreira, principalmente na auditoria, que é o nosso foco aqui. Como é que isso dialoga, né, Vitor? Conta um pouquinho para a gente dessa ação do Ibracon Jovem, de como é que isso dialoga com essa mobilidade social que existe, né? Talvez contar um pouco da sua história, falar um pouco como é que foi essa transformação que existiu também para você na sua carreira, né? De onde veio. Acho que vai ser importante para compartilhar aqui com todos. Com certeza. Assim, eu sou de Salvador, pelo sotaque, eu falo 2 letras, o pessoal já sabe que sou de Salvador, então, sou nascido e criado em Salvador, Bahia. Sou da periferia, do bairro da Federação, para quem conhece, naquela região do Gantoá, para quem conhece, uma menininha do Gantoá, moro por ali. E eu sempre fui ensinado pelos meus pais e pelos meus familiares que o estudo é transformador. Então, minha mãe sempre me dizia que eu tinha que estudar o dobro para conseguir metade. Então, eu sempre fui instruído a estudar, consegui ingressar na Faculdade de Ciências Contábeis e consegui ingressar na auditoria. Dentro da auditoria foi extremamente transformador para mim. Conheci muitas pessoas, conheci novos estados, até então só tinha ido para Aracaju, que é 4 horas de Salvador. Conheci novas capitais, novos estados, novas pessoas. E o que foi interessante para mim é que também a gente viu que cada pessoa é um mundo diferente, e a gente viu que com o tempo e com a diversidade de pessoas também, você aprende muito com cada pessoa. E eu não tive o auxílio de alguém indo em universidades para me mostrar o que a auditoria era capaz. Eu fui meio que no escuro. Então, hoje, o Ibracon Jovem ele atua dessa forma, mostrando para os jovens do que a auditoria é capaz, mostrando para os jovens quais são os desafios que você vai ter dentro da auditoria, porque a auditoria, querendo ou não, tem bastante desafio todo ano, é muita mudança de norma, é muita mudança de nova técnica de auditoria, de contabilidade, então a gente sabe que a gente possui muitos desafios. Então, esse trabalho que a gente faz um trabalho tanto de universidades, inclusive a gente já fez trabalho em colégios, em salas de ensino médio também, a gente faz alguns webinars na internet, temos o Ibracast Jovem, que a gente fomenta também auditoria, temos um guia. Se eu for falando aqui, a gente tem vários projetos que estão ocorrendo, e esse ano eu estou aqui. Gente, eu nunca imaginei estar aqui em São Paulo, do lado de Edu Lira, principalmente porque eu já conheci a história, do lado da Carol, e tendo a oportunidade de falar. Eu lembro que logo quando eu me tornei auditor, ainda era um assistente de primeiro ano, naquele calor retado de Salvador, eu de terno, no ônibus, aí o menino me puxou e falou: vem cá, meu velho, você faz o quê? Isso ele tem uns 16, 17 anos. Aí, você é advogado, é? Aí eu falei, não, sou auditor. Aí o menino olhou com aquela cara de, o que faz um auditor? Mas ele falou, quando crescer eu quero ser igual a você, velho. E com isso eu percebi que, com minha imagem, eu já servia como exemplo para algumas pessoas e para alguns jovens. E agora eu estou tendo a oportunidade de falar, de contar a minha história, falar que é possível, e também contar os desafios, que aí as pessoas já vão saber onde pisar, onde não pisar. Então, eu sei que toda a palestra que eu estou participando, eu e todos os outros jovens, né, a gente sempre está plantando uma sementinha. Pode não ficar tudo, mas no subconsciente sempre vai aparecer. Poxa, eu lembro disso que Vitor falou em tal oportunidade. Então, vamos fomentar a profissão da auditoria para os jovens. Sem os jovens, a auditoria não vai ter futuro, então
é meio que óbvio, mas é necessário, gente. Vamos entender as dores dos jovens, vamos entender e tentar nos adaptar e ensinar o caminho. Acho que é isso. Obrigado, viu, Vitor? Mas já tem, assim, contribuições aqui, talvez só complementar mais uma pergunta aqui para você, aproveitando, na sua visão, né, de carreira, né, essa juventude, né, que a gente tem, como é que você acredita, na sua visão, que o jovem possa ter um olhar, né, enxergar a carreira de auditoria como algo que possa transformar a realidade dele, né? Pensando um pouco na sua história, do que você está andando aí pelas universidades, né, todo esse trabalho forte que o Ibracon Jovem está fazendo, né, eu acho que essa realidade que inspira, né, dessa forma como está sendo proposto e trabalhado, né, dessa mensagem, dessa vocalização que está ocorrendo, como é que, na sua visão, como é que pode ser feito para que o jovem possa enxergar a nossa profissão como algo que pode transformar a realidade deles também? Da nossa parte do Ibracon Jovem, eu já falei da forma que a gente fomenta a auditoria, mas é importante também as demais firmas estarem entrando em projetos, inclusive projeto com ONGs também, porque eu já participei de algo, com um projeto de passar o meu conhecimento intelectual, porque, querendo ou não, antes de sermos auditores, somos também contadores, administradores, economistas e por aí vai, e temos o conhecimento a se passar. Então, eu digo que a gente também tem que ingressar nesses espaços. Nem todo mundo tem o capital financeiro para estar doando, mas existe o capital intelectual. Então, eu tive já a oportunidade de ver jovens extremamente inteligentes, com uma desenvoltura incrível, que a gente fala, velho, só falta a oportunidade para essas pessoas. Então, acho que o meio tá mostrando, tá ocupando espaços e assim, mostrando para os jovens como a auditoria é transformadora, e também está participando, entrando em comunhão com outras associações ou instituições que consiga fazer com que isso seja escalável para o Brasil todo. O Ibracon Jovem mesmo, nós somos 11 hoje, se eu não me engano, me confirme se eu estiver errado, faz assim, pessoal. E estamos localizados, temos gente na Bahia, temos gente em Recife, temos gente lá em Fortaleza, Minas. Então, assim, estamos em vários lugares do Brasil, presencialmente, também pela internet, e, quando possível, foi a primeira vez que nos juntamos, então está sendo ótimo para a gente estar, de fato, se conhecendo pessoalmente, que é para isso, para mostrar, fomentar. Tem muita gente vendo a gente pela internet hoje, e, com certeza, muitos jovens. Nós fizemos muitos convites para jovens, então, eu acho que esse é o trabalho, estar mostrando, de fato, que a auditoria. Muita gente não sabe o que é auditoria, muitos jovens não sabem o que é auditoria. Então, fomentar, dizer também, obviamente, os pontos positivos, e eu acho que é isso, tá? Ótimo, obrigado, viu, pela contribuição. Chegou uma pergunta aqui também, acho que para ambos, tá? Edu e Carol, perguntaram aqui para vocês comentarem um pouquinho sobre ações educacionais que, eventualmente, vocês têm feito, né, nesse trabalho que fazem, até porque nós temos um público variado, né, tanto online como aqui, e às vezes tem professores, alguém que gostaria de se engajar nesse projeto. Então, eles gostariam de entender um pouquinho, e talvez, provavelmente, vão procurá-los também depois na sequência, tá? Acho que a gente entende que a educação é o único caminho para uma mudança. É a construção de um futuro, não é um caminho de curto prazo. Tem que ter paciência, resiliência, confiança, otimismo e amor. Quando a gente fala de educação, onde a gente vê hoje nós temos 10 mil crianças que a gente atende, a gente não consegue dar casa de alvenaria para todas as 150 mil pessoas, mas a gente consegue dar educação para todas as crianças que a gente atende. E não importa o esforço que a gente precisa fazer, a gente faz. De dia eles têm ensino regular, de manhã, à tarde eles têm oficinas de desenvolvimento, tecnologia. Gente, a gente tem mais de 200 programadores formados no Sertão. A gente tem jovens hoje, todo o conteúdo das nossas redes sociais são feitos pelos nossos jovens, pela produtora do Bem do Sertão.
Inclusive, a gente tem produtores que vêm para São Paulo, estão aqui com a gente, para aprender, para voltar para lá e contar essa história com verdade, porque a comunicação, tudo que a gente faz tem que ter muita verdade. E na educação, gente, não existe um formato pronto. Essa questão, acho que isso é muito importante de compartilhar com vocês. Ninguém nasce acertando com o modelo pronto. Nós começamos com formato, nós fomos primeiro, antes de qualquer ação, de qualquer projeto social, entenda, se aprofunde na vida das pessoas. Não crie um projeto de fora, esteja com as pessoas, esteja próximo para você ser assertivo, para você entender as limitações e os desafios daquele contexto e daquelas pessoas. A metodologia dos Amigos do Bem, ela não veio pronta. Não dava para a gente trazer uma metodologia de São Paulo, o contexto é outro. São pais, bisavós, tataravós analfabetos. Ali ninguém tem a liberdade do conhecimento dos números, das letras, a gente começou da base. Então, fomos co-criando junto com eles, junto com amigos, junto com instituições de ensino que nos ajudaram. Então, a gente vai fazendo esse trabalho. E o mais importante, tudo que a gente cria, a gente tem equipes de São Paulo acompanhando todos os meses. Então, a gente tem a equipe voluntária pedagógica. Nosso trabalho tem um grande diferencial de voluntário, tá, gente? De gente para gente. Isso é muito importante. Então, a equipe voluntária tem os coordenadores do Centro de Transformação de Pernambuco. Todo mês estão lá. Sabem os nomes das crianças, sabem os problemas das famílias, sabem os desafios dos professores, buscando a capacitação a cada 6 meses dos professores e acompanhando esse dia a dia. O sucesso está no dia a dia, não está na metodologia, está no dia a dia, na proximidade. E a gente tem uma coisa muito boa para a educação, que foi, a gente tem os alfabetizadores do bem, que são jovens que aprendem rápido, que ensinam as crianças que estão com defasagem. E a gente também tem uma questão muito forte, que são os nossos professores receberam a bolsa dos Amigos do Bem, estudaram nas nossas escolas, então eles carregam os valores e o formato do projeto para multiplicar isso e fazer com que a gente tenha esse resultado de DEB, esse resultado de ensino muito especial, muito impactante. Rapidamente, só para complementar o que a Carol colocou muito bem, eu acho que quando eu penso em educação, a pobreza, imagina a pobreza como uma gaiola, e alguém é colocado dentro dessa gaiola e, às vezes, a porta está até aberta ali, e a pessoa poderia voar e sair, mas para manter alguém dentro da gaiola, você dá o alpiste para ela e faz com que aquela gaiola seja um lugar mais seguro, e ela não voa, porque não se sabe se fora da gaiola vai se encontrar o alpiste ou o que comer. Então, eu acredito muito numa educação, a Carol falou, acho que a frase mais poderosa aqui desse painel, que a dignidade você não dá, ela conquista. E a dignidade é uma palavra linda, acho que é a palavra mais linda que existe no planeta, porque o contrário de pobreza não é riqueza, o contrário de pobreza é dignidade. Não dá para todo mundo ser rico no Brasil, mas certamente daria para todo mundo ter uma vida digna. Então, eu acho que o esforço de educação que a gente faz nas favelas é um esforço para as pessoas terem as ferramentas para entender que a gaiola não é o destino final da vida delas, que o ápice é conseguir sair da gaiola e que existe uma vida muito maior lá fora para todo mundo. Ótimo, então já foi uma proposta para a gente engajar aí, né, os voluntários, professores, né? E nessa vibe, né, Vitor, como é que a gente, na sua visão, né, lógico, veio uma pergunta para você aqui, como que podemos aproximar mais a auditoria das causas sociais, especialmente a nossa juventude, né? Como é que a gente pode se aproximar? Eu acho que o contato, a gente já tem alguns. Eu acho que agora é se aproximar, é ligar. É que nem o Edu e a Carol falou mais cedo, é incomodar. Incomoda, demonstra que você quer ajudar, quer passar conhecimento, que eu duvido muito que vão negar. Conhecimento é sempre importante estar sendo passado. Auditoria, o que a gente mais faz é ler norma, então a gente tem muito conhecimento, a gente já leu muito, já estuda muito. Então, agora é passar adiante. Estamos num mundo, a gente
é nascido e criado para passar conhecimento, até porque isso na auditoria a gente vê muito, inclusive, a gente não consegue sobreviver sozinho. A gente fala que ninguém solta a mão de ninguém. Todo o trabalho que a gente faz é revisado por alguém. Então, eu preciso passar esse conhecimento para meu sênior, para o meu assistente, para que eu não tenha que fazer o trabalho sozinho. Então, eu acho que isso também a gente leva para a vida. É importante passar o conhecimento ao próximo para que isso seja propagado. Então, a auditoria deve ser propagada e eu acho que é só a gente entrar em contato com as instituições que estão interessadas. Quem não demonstrou interesse, a gente mostrar o porquê deveria estar mostrando interesse e seguir adiante. Ótimo. Esse é o papel nosso, né? A gente está se aproximando aqui do final e a gente recebeu aqui, né, os comentários aqui de agradecimento a vocês, né, pela essa mensagem inspiradora, né, por toda a contribuição, né, estarem conosco. E eu acho que é importante também aqui do nosso lado aqui de Bracon, né, passar para vocês a nossa função, né, a nossa missão, que é a responsabilidade que a gente tem com a profissão, uma profissão de interesse público, né, como foi bem comentado, né, a transformação que existe numa ONG frente a essas questões, né, que são levadas em consideração, principalmente em momentos, às vezes, de crise, a profissão muito sendo questionada, né, o que a gente faz, dúvidas do que a gente faz, então, a gente tem que ter voz ativa, vocalização, é isso que o IBRACON sempre fortalece aqui na missão e no seu propósito, né, que nós temos. Acho que reforçar essas questões, até de transparência, né, de tudo que a gente faz também, frente aos recursos, né, que os nossos associados contribuem aí mensalmente com a gente. Então, esse trabalho legislativo, que é muito forte, que é feito, né, onde a gente vai na origem das leis, para que a gente possa verificar o que isso traz de impacto. E também, eu acho que, já deixar, colocando minha mensagem aqui, tá, que eu vou propor para vocês também, vai pensando uma mensagem de finalização também, vocês três, uma reflexão para a nossa plateia, o pessoal que está em casa também, como é que a gente pode participar mais, ser mais participativo, não só pensando, talvez, na ideia do ambiente fechado, da auditoria, mas talvez de outros fóruns, outras realidades econômicas, outros locais em que a gente possa criar esse ambiente também, onde a gente pode ser participativo, né? Até estava conversando com o Santana hoje na hora do almoço, né, da questão que a gente vê muitos conselhos de administração com poucos contadores, auditores ainda participando, né? Por que não? Por que o auditor não está ali, né? Talvez é um espaço que precisa ser criado. Então, fica essa reflexão para todos, para que todos também possam levar isso e como podem contribuir, né? Temos todos os nossos canais de comunicação com o Bracon, a diretoria, o conselho aqui, para poder ser o facilitador também desse processo, né? Então, a gente caminhando para a reta final, vou deixar uns minutinhos finais para vocês deixarem uma mensagem aí de finalização aqui para nós, tá? Do painel. Obrigada, gente. Que gostoso estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço, para a gente poder falar do nosso projeto. E a minha frase, ela é simples. Começa. Começa, gente. Eu sei, Edu, que você fala muito de escalabilidade, né, vocês, e a gente também quer crescer e quer ajudar mais, mas começa sem grandes expectativas. A gente quer ocupar um papel diferente no nosso país, no mundo. Isso a Alcione fala muito. A gente acredita nisso. O que você pode fazer dentro da tua empresa, como você pode fazer como indivíduo, o que você pode fazer no seu fim de semana, o que você pode fazer dentro da companhia que você está auditando, propor de diferente, de olhar humano, de transformação. Uma vida é uma vida. E uma vida, eu te garanto que ela vai se multiplicando quando a gente está seguindo esse caminho do bem. O bem, de repente, ele tem um poder multiplicador, gente. Que a gente fala, como é que a gente chega até aqui? É impressionante, é uma coisa... do universo, da gente colocar o bem em ação e ele se multiplicar. Então, começa sem muita expectativa, fazendo o seu melhor com o seu recurso, e o bem vai se multiplicar, e você vai se surpreender com o seu potencial de transformação. Eu gosto de uma frase que a Alcione fala, que eu acredito em pessoas que, de forma simples, fazem coisas extraordinárias. As pessoas têm uma tendência a colocá-la como missionária. Sim, ela é uma missionária. Mas ela fala, eu não quero que as pessoas achem que o bem tem que estar na mão dos missionários. Quantos missionários nascem por século no mundo? Pouquíssimos. Eu acredito em pessoas que têm missão. E eu gosto muito disso. Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão individual?
Acho que quando você vai fazer o bem, ou criar impacto, é importante você gastar um tempo encontrando o sentido de fazer aquilo. Porque às vezes você vai ser aplaudido e às vezes você vai ser vaiado. Às vezes uma pessoa que você vai ajudar tanto, ela não vai ter ainda a compreensão de olhar nos seus olhos e dizer obrigado. Porque ela está numa circunstância que ela não consegue acessar aquela capacidade cognitiva de dizer, nossa, você virou uma noite por mim, você lutou muito, você trabalhou 115 horas na semana, e ela não vai ter essa dimensão porque ela está num problema maior do que o seu. Mas quando você realmente entende o sentido de fazer, você não vai fazer por um muito obrigado. Você vai fazer simplesmente porque você descobriu que é a coisa certa a ser feita. E se é a coisa certa, se vir um obrigado, você vai estar decidido. E se ele não vier também, você não vai parar por conta daquilo. Eu vejo muita gente que sai de uma empresa porque o chefe não falou parabéns, obrigado. E a vida de um gestor é mega difícil. Então, fazer transformação é você entender que aquilo é a coisa certa a ser feita, inclusive se não te disserem obrigado. E você vai continuar fazendo a vida inteira, mesmo que ninguém te diga obrigado. Mas seu coração vai continuar queimando e pegando fogo, porque você descobriu a sua missão de vida. Eu acho que minha frase vai ser, vamos tornar a auditoria ainda mais acolhedora. Eu vejo que é um processo em crescimento. Eu fui acolhido pela auditoria e eu espero que outras pessoas, assim como eu, em situações parecidas e diferentes da minha, também sejam acolhidas. A sensação de dever cumprido e de ver a pessoa com brilho nos olhos por ver você naquela posição é surreal. Então, podem ter certeza que, ao passar o conhecimento para frente, vocês vai ter aquele quentinho no coração que vale muito a pena, vale muito a pena. O brilho nos olhos das pessoas vale muito a pena. Então, pode não ser algo físico, material, mas essa sensação é muito boa. Então, vamos transformar a auditoria. Ó, incrível. Valeu muito a pena, viu? Estar aqui com vocês também. Gente, vamos para o resultado do nosso quiz, dar uma olhada. A gente falou tanto de impacto, né? Olhar ao redor, o que a gente pode fazer. Então, vamos dar uma olhada. Você participa ou apoia alguma iniciativa social? Vamos dar uma olhadinha. Colocar na tela aí para a gente ver esse resultado. Nós já temos? Vamos ver. Olá, 72% participa ou apoia. Que beleza. Parabéns, viu, gente? E acompanhando o chat, bonito de ver os comentários, viu? Todo mundo elogiando e comentando, né, que a auditoria também é uma profissão, um agente de mudança. Mudança nas ONGs, mudança na vida das pessoas. Então, a gente falou de tecnologia, de diversidade, agora de inclusão, de sustentabilidade, e a auditoria é tudo isso. E muito mais, né, que a gente vai descobrindo aqui em cada painel. Então, agradecer imensamente, gente, a participação de vocês. Foi um prazer. Tivemos aqui conosco Edu Lira, Vitor Santana, Robinson Meira e Caroline Albanese. Vamos tirar uma foto, gente? Obrigada, viu?
Pessoal, e vamos aproveitar no intervalo, lembrando que estamos com a campanha do Orgulho de ser Auditor. A gente falou muito aqui sobre isso, né? O orgulho da profissão, o orgulho dos nossos 15 anos aqui de conferência. Então, vamos contar um pouquinho dessa história. Os nossos embaixadores do Ibracom vão circular aí no intervalo para pegar uns depoimentos. Então, fiquem à vontade para contar um pouquinho da história de vocês. Vai dar um negócio do Amigos do Bem para... Vai. Olha o que nós estamos dando, Carol.